Como perdoar e ter paz, usando as 9 lições mais profundas de Jesus. Pare agora. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Traga à sua mente o nome da pessoa que mais te feriu. Segure esse pensamento. Sinta o peso dessa lembrança. Essa dor que voltou agora é o ponto de partida. Não fuja dela. Encare. Essa é a primeira ação. Reconhecer. Não há cura sem verdade. Não há paz sem confronto. Quantas vezes você tentou se convencer de que já perdoou? Quantas vezes disse, eu superei, mas ainda sente o nó no peito? Deus vê esse nó. Ele vê o que você esconde dos outros e até de si mesmo. E Ele está te chamando para algo hoje: libertação. Perceba como a mágoa tem roubado sua vida. Cada dia em que você guarda rancor é mais um dia preso ao passado. Cada lembrança amarga é como reabrir uma ferida que sangra de novo. Você merece viver livre. Você merece ter paz. Jesus não quer que você carregue esse fardo mais um minuto sequer. Hoje, você vai receber as 9 lições mais profundas que Ele deixou sobre o perdão. Lições que são mais do que palavras, são convites para agir. A cada passo, você vai sentir o peso sair dos ombros e vai descobrir que a ferida não define quem você é. Fique comigo até o fim e permita que Deus fale com você em cada palavra. A 7ª lição é a mais difícil, mas também a mais poderosa, a que vai mudar tudo dentro de você. Este é o momento. Tome a decisão de permanecer e de começar essa jornada agora. Lição 1. Reconhecer a dor. Pare por um momento e respire fundo. Esse é o momento de parar de fugir. Não existe cura onde existe negação. Jesus nunca ignorou a dor humana. Ele chorou no túmulo de Lázaro, sentiu compaixão por quem sofria, tocou feridas abertas. Ele não desviou o olhar da dor, e hoje Ele está pedindo para você fazer o mesmo com a sua. Feche os olhos, se possível. Pergunte a si mesmo: o que ainda dói em mim? Traga à memória a situação ou o nome da pessoa que te feriu. Talvez você sinta o coração acelerar, talvez venha uma lágrima, talvez sinta raiva. Deixe vir. É aqui que começa a cura, na honestidade de olhar para dentro. Muitos vivem anos dizendo, já passou, quando na verdade só empurraram para um canto da alma. Mas o que é escondido continua sangrando, mesmo que em silêncio. Reconhecer a dor é mais do que lembrar o que aconteceu, é admitir o quanto isso te afetou. Quantas vezes você se calou quando queria gritar? Quantas vezes sorriu para não mostrar que estava destruído por dentro? Quantas vezes pensou, por que fizeram isso comigo? Todas essas perguntas precisam ser trazidas à luz. Você não precisa esconder nada de Deus. Ele já viu o que aconteceu. Ele já sabe o que você sente. Mas quando você diz em voz alta, Senhor, isso me machucou, você está abrindo espaço para que Ele entre. Agora faça uma ação concreta. Pegue um papel e uma caneta. Escreva o nome da pessoa que te feriu. Escreva o que aconteceu. Escreva como você se sente. Raiva, tristeza, sensação de injustiça, medo. Não filtre. Não tente parecer forte. Esse papel é o lugar onde você vai despejar o que estava preso dentro de você. Essa simples atitude começa a tirar o peso do peito. Perceba como sua mente tenta se proteger, evitando pensar nisso. É como se houvesse uma porta trancada dentro de você. Mas quanto mais você mantém essa porta fechada, mais você se sente preso. A palavra de Deus diz em Isaías 61 que o Senhor veio para curar os quebrantados de coração e libertar os cativos. Isso significa que Ele precisa tocar exatamente na área que dói. Reconhecer a dor é destrancar a porta para Ele entrar. Quando você encara o que te feriu, algo poderoso acontece. Aquilo que estava escondido perde força. Você começa a nomear o inimigo que te atormentava no escuro. O que é revelado perde poder.
É como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, você vê onde está o problema e isso te dá coragem para lidar com ele. Não tenha medo de chorar, de tremer, de sentir. Lembre-se, sentir não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Jesus mesmo disse: "Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados." Você está dando o primeiro passo para ser consolado. Está deixando Deus pegar essa dor em suas mãos. Depois que escrever, ore em voz baixa. Pode ser algo simples como: "Senhor, eu coloco essa dor diante de ti. Eu admito que isso ainda me machuca. Eu não quero carregar isso sozinho." Essa oração é o início da libertação. Você está dizendo a Deus que precisa dele para seguir em frente. Permaneça alguns segundos em silêncio. Sinta a presença de Deus. Imagine essa dor nas mãos dele. Reconheça que não é o fim da história, é apenas o começo da cura. Esse primeiro passo é a base de tudo que virá nas próximas lições. Sem ele, as outras etapas perdem força. Com ele, seu coração se prepara para o que Deus vai fazer. Este é o momento em que você tira a ferida das sombras e a coloca na luz. É o momento em que você escolhe parar de carregar sozinho e começa a caminhar em direção à liberdade. Lição 2. Entender o peso do rancor. Agora que você reconheceu a dor, é hora de entender o que o rancor tem feito com você. O ressentimento parece uma forma de justiça, mas na verdade é uma prisão invisível. Pense em quantas vezes você reviveu mentalmente aquela cena. Cada vez que você lembra, seu corpo reage como se estivesse acontecendo de novo. Seu coração dispara, seus músculos se contraem, sua mente se enche de raiva. Isso não é só memória, é um ciclo que prende você ao momento da ferida. Segurar rancor é como carregar uma pedra no peito. No começo você acha que consegue, mas com o tempo ela fica mais pesada. Você se acostuma a viver cansado, sem perceber que está gastando energia demais, segurando algo que não precisa carregar. Essa é a estratégia do inimigo: fazer você acreditar que manter o ressentimento te protege, quando na verdade te consome. Jesus nos alertou sobre isso quando disse em Mateus 6,15: "Se não perdoarem uns aos outros, o Pai também não perdoará vocês." Ele não estava apenas falando de condenação, mas de consequência espiritual. O rancor fecha o coração. Ele cria barreiras não só entre você e a pessoa que te feriu, mas também entre você e Deus. É como tentar orar com uma parede entre vocês. Agora, faça um exercício simples. Coloque as mãos fechadas, como se estivesse segurando algo pesado. Aperte com força, sinta os músculos tensionarem. Segure assim por alguns segundos. Perceba o desconforto que cresce. Essa é a sensação real de viver com rancor, tensão constante, cansaço permanente. Agora abra as mãos lentamente. Sinta o alívio imediato. É isso que acontece quando você solta o ressentimento. Talvez você pense: "Mas se eu perdoar, a pessoa vai achar que está tudo bem." Não. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo, é decidir que isso não vai mais ter poder sobre você. É parar de beber o veneno esperando que o outro sofra. É permitir que Deus seja o juiz e você seja livre. Pense em como esse rancor tem afetado sua vida. Quantas vezes você perdeu oportunidades porque não queria encontrar essa pessoa? Quantas vezes deixou de viver em paz porque estava remoendo o passado? Isso não é proteção, é prisão. Hebreus 12:15 nos alerta a não permitir que nenhuma raiz de amargura brote e cause problemas. Uma raiz de amargura cresce e contamina tudo ao redor: relacionamentos, decisões, até sua saúde emocional e física. Agora fale com Deus. Senhor, eu admito que o rancor tem pesado sobre mim. Eu não quero mais viver assim. Mostra-me o que preciso soltar. Essa oração simples abre espaço para o Espírito Santo começar a te mostrar
onde o ressentimento está te aprisionando. Quando você entende o peso do rancor, nasce em você o desejo de se libertar. Essa compreensão é essencial antes de perdoar, porque te dá uma razão forte para fazer isso. Perdoar deixa de ser apenas um mandamento e se torna uma escolha de sobrevivência, uma decisão de cuidar da própria alma. O próximo passo vai te mostrar como enxergar o perdão de uma forma nova, não como um favor ao outro, mas como um ato de amor próprio e obediência a Deus. Lição 3. Ver o perdão como libertação, não como desculpa. Agora que você olhou para sua dor e entendeu o peso que ela carrega, precisamos falar do que talvez seja o maior bloqueio para muitas pessoas: a ideia errada sobre o perdão. Muita gente acredita que perdoar é passar pano, é aceitar o que aconteceu, é dar razão ao outro, e esse pensamento cria uma barreira gigante, porque o coração diz: se eu perdoar, parece que nada aconteceu, parece que a dor não importa. Mas não é isso que Jesus ensinou. Perdoar não é amnésia, não é apagar da memória o que foi feito, não é dizer que não doeu. Pelo contrário, só é possível perdoar quando você reconhece que doeu muito, que foi injusto, que marcou a sua vida. Jesus nunca pediu para fingirmos que nada aconteceu. Ele nos convida a entregar o que aconteceu para que não seja mais um fardo insuportável. Pare e reflita. Quantas vezes você segurou o ressentimento como se fosse um escudo? Talvez você tenha dito: eu não vou perdoar até essa pessoa se arrepender. Bipum, mas e se esse pedido de perdão nunca vier? Vai passar o resto da vida preso ao que o outro decidiu ou não fazer? Isso é entregar sua paz nas mãos de quem te feriu. Perdão é uma decisão que nasce dentro de você, não depende do outro. É você dizendo: eu escolho soltar essa corda, eu escolho não ser definido pelo que me aconteceu. O perdão não inocenta quem errou, ele liberta você. Lembre-se da cena mais poderosa da história: Jesus na cruz. Ele sangrava, estava ferido, rejeitado, humilhado, e mesmo assim disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não estava dizendo que a injustiça era pequena ou aceitável. Ele estava dizendo que não permitiria que aquela injustiça o impedisse de cumprir o propósito de Deus. É isso que o perdão faz. Devolve a você o controle sobre a sua vida espiritual e emocional. Agora faça uma ação prática. Se puder, pegue uma pedra, algo que represente o peso da mágoa. Segure na mão e sinta o quanto ela é pesada. Feche os olhos e fale: Senhor, eu estou carregando isso há muito tempo. Hoje eu decido entregar. Depois, coloque essa pedra no chão ou sobre uma mesa. Faça isso como um ato simbólico de soltar. Você está treinando seu corpo e sua mente para experimentar a sensação de libertação. Perceba como seu corpo reage. Talvez você sinta alívio, talvez lágrimas venham, talvez surja um silêncio profundo. Isso é o sinal de que algo está se movendo dentro de você. Essa é a diferença entre apenas pensar em perdoar e começar a agir para perdoar. Perdoar não significa voltar ao mesmo lugar, expor-se ao mesmo perigo ou abrir mão de limites saudáveis. Significa tirar a pessoa do papel de credora. Significa parar de cobrar uma dívida que talvez nunca será paga. Quando você continua cobrando, continua se ferindo. Quando você solta, diz: eu entrego essa dívida a Deus. Ele é o juiz perfeito. Romanos capítulo 12, versículo 19, nos lembra: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso significa que você não está ignorando a justiça, está entregando a justiça ao único que pode julgar com perfeição. Você não está deixando o erro impune, está tirando o erro das suas mãos para que Deus cuide. Pense agora: quem você tem mantido como refém no seu coração? Talvez seja alguém do passado que você nem vê mais. Talvez seja um parente, um amigo, alguém que já partiu.
E enquanto você mantém essa pessoa presa no seu rancor, você também fica preso. O perdão é a chave que abre essa cela. Mas quando você usa a chave, descobre que a cela estava trancada por dentro e quem estava preso era você. Respire fundo e fale em voz alta, mesmo que seja difícil. Eu decido não ser mais prisioneiro. Eu decido não carregar esse peso. Eu decido me libertar. Repita quantas vezes for preciso. Suas palavras têm poder. Elas treinam seu coração para seguir nessa decisão. Quando você vê o perdão como libertação, tudo muda. Você para de resistir e começa a desejar perdoar. Você para de ver o perdão como uma perda e começa a vê-lo como um presente que você dá a si mesmo. Esse é o passo que prepara seu coração para ir ainda mais fundo nas próximas lições. Lição 4. Relembrar. Quanto você já foi perdoado. Agora que você começou a ver o perdão como libertação, é hora de olhar para dentro com um novo tipo de clareza. Lembrar de quanto você já foi perdoado. Esse é um ponto essencial, porque é impossível perdoar de forma plena sem reconhecer que você também foi alvo do perdão de Deus. Jesus contou uma parábola poderosa em Mateus 18, a parábola do servo impiedoso. Um homem devia uma quantia impagável ao seu senhor. Ele implorou por misericórdia e foi perdoado, mas assim que saiu, encontrou um colega que lhe devia bem menos, agarrou-o pelo pescoço e exigiu pagamento. Ao saber disso, o senhor ficou indignado e disse: "Servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também perdoar o teu companheiro?" Essa história não é apenas uma lição moral, é um espelho. Quantas vezes Deus já te perdoou? Quantas vezes você errou, prometeu que não faria de novo e ainda assim foi acolhido pela graça? Cada amanhecer é um lembrete de que você está vivo, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Ele não te trata segundo os teus pecados, mas segundo o seu amor. Agora pare por um momento e faça um exercício. Pegue novamente o papel onde você escreveu a sua dor. Em outro lado ou em outra folha, escreva 3 situações em que você foi perdoado, por Deus ou por alguém. Talvez seja algo que só você e Deus sabem. Talvez seja algo que um amigo ou familiar te perdoou no passado. Traga isso à memória. Lembre-se de como você se sentiu quando recebeu esse perdão. Perceba como essa lembrança amolece o coração. É impossível manter o coração fechado quando você se lembra de quanta graça já recebeu. Esse é um dos motivos pelos quais Jesus nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão que damos aos outros é proporcional à consciência que temos do perdão que recebemos. Talvez você esteja pensando, mas o que me fizeram foi muito maior. E sim, talvez tenha sido grave, mas a maior dívida que tínhamos era para com Deus e foi completamente paga na cruz. Quando você se lembra disso, algo muda dentro de você. Você para de olhar para o outro com olhos de acusação e começa a olhar com olhos de compaixão. Faça outra reflexão agora. Quantas vezes Deus te livrou das consequências que você merecia? Quantas portas Ele abriu mesmo quando você falhou? Isso não diminui a dor que você sente, mas cria um espaço de gratidão no meio dela. A gratidão é uma arma poderosa contra o rancor. Ela muda o tom da sua oração. Em vez de pedir vingança, você começa a pedir cura. Agora ore em silêncio. Senhor, obrigado porque o Senhor me perdoou tantas vezes. Eu reconheço que também preciso liberar perdão. Eu não quero reter graça quando o Senhor foi tão generoso comigo. Esse passo é fundamental, porque ele quebra o ciclo de vitimismo. Ele te coloca em uma posição de humildade, e a humildade abre caminho para o agir de Deus. Tiago 4:6 diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Quando você se lembra do quanto foi perdoado, você recebe graça extra para dar o próximo passo. Respire fundo e sinta esse alívio no peito.
Você não está sozinho nesse processo. O mesmo Deus que te perdoou está te capacitando a perdoar. Ele não está pedindo que você faça algo impossível. Ele está te dando a força para fazer. Esse é o momento de transição. Você já olhou para a sua dor, já entendeu o peso do rancor, já decidiu que quer ser livre e agora está se enchendo de gratidão. O próximo passo vai te levar ainda mais fundo. Vamos aprender a orar por quem te feriu, não para que seja punido, mas para que você seja totalmente liberto. Lição 5. Orar pelo ofensor. Chegou o momento de dar um passo que parece impossível para muitos. Orar por quem te feriu. Sim, essa é uma das lições mais desafiadoras de Jesus. Em Mateus 5,44, ele disse: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa não é uma sugestão, é um chamado para viver em liberdade. Talvez você sinta resistência só de ouvir isso. Talvez a sua mente diga: eu não quero orar por essa pessoa. Eu quero distância. Quero que ela sinta o que eu senti. Esse sentimento é natural, é parte da dor. Mas aqui está o segredo. Quando você começa a orar, algo muda primeiro em você. A oração não justifica o que foi feito, ela limpa o seu coração do veneno do ódio. Pense no que acontece quando você guarda rancor. Cada vez que você lembra da pessoa, seu corpo responde. O coração acelera, a raiva cresce, a tensão aumenta. É como se ela continuasse te ferindo, mesmo que o ato tenha acontecido anos atrás. Orar é cortar esse ciclo, é você dizendo: essa pessoa não vai mais ter poder sobre meu coração. Agora faça uma ação prática. Onde você está, feche os olhos e fale o nome dessa pessoa. Pode ser em voz baixa, se preferir. Diga para Deus: Senhor, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor a abençoe e trate o coração dela. Talvez você não sinta vontade de falar isso, mas faça mesmo assim. O perdão não começa no sentimento, começa na decisão. Se as lágrimas vierem, deixe vir. Se a raiva aparecer, fale para Deus exatamente o que sente. Pai, eu ainda sinto raiva, mas mesmo assim escolho entregar. Essa oração honesta é poderosa, porque Deus não espera palavras bonitas, Ele espera verdade. Perceba que orar pelo ofensor não é pedir para que ele volte para a sua vida ou que a relação seja restaurada a qualquer custo. É pedir para que Deus toque essa pessoa, mude o que precisa ser mudado e ao mesmo tempo te cure. É soltar a necessidade de vingança e abrir espaço para que Deus seja o juiz. Quando você faz isso, começa a experimentar algo novo: paz. Não porque a situação foi resolvida, mas porque você não está mais carregando o peso sozinho. Filipenses 4:6-7 diz que quando apresentamos tudo em oração, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nosso coração e nossa mente. Essa paz começa a chegar exatamente aqui, nesse momento. Agora, repita esta oração curta e poderosa. Pai, eu entrego esta pessoa em tuas mãos. Eu peço que o Senhor a toque, a transforme e faça justiça no teu tempo e da tua maneira. E peço que cure meu coração, para que eu seja livre. Respire fundo e fique em silêncio por alguns segundos. Imagine essa pessoa sendo envolvida pela luz de Deus. Não para ser exaltada, mas para ser tratada pelo Criador. Essa imagem vai mudar a forma como você enxerga a situação. Talvez você precise fazer essa oração mais de uma vez, talvez por vários dias. Cada repetição é como uma gota de cura caindo no seu coração, até que um dia você vai perceber que aquela lembrança não dói mais. Esse é um passo de coragem e você acabou de dar. Ao orar por quem te feriu, você começa a se libertar de forma definitiva. O próximo passo vai te levar ainda mais fundo, porque agora vamos falar sobre mudar a narrativa interna. Transformar a forma como você conta essa história para si mesmo e dar um novo significado ao que aconteceu. Lição 6. Mudar a narrativa interna.
Você já percebeu como a sua mente repete a mesma história, quase como se fosse um filme passando em looping? Toda vez que você lembra do que aconteceu, você revive a cena, sente a dor novamente e até fala sozinho, como se estivesse respondendo ao que foi dito. Essa narrativa interna se torna um roteiro que você assiste de novo, e cada repetição reforça a ferida. Chegou a hora de mudar essa narrativa. Jesus disse em João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Parte dessa verdade é entender que a sua história não precisa ser contada a partir da dor, mas a partir da cura que Deus está trazendo. Você não é mais a vítima indefesa daquela situação. Você é alguém que está sendo restaurado, alguém que sobreviveu e está sendo transformado. Pare e reflita. Como você conta essa história para si mesmo? Talvez você diga: fui traído, fui humilhado, fui rejeitado. Sim, isso aconteceu. Mas essa não é a única forma de ver o que passou. Você pode dizer: eu passei por dor, mas estou mais forte hoje. Eu fui ferido, mas Deus está me curando. Eu não sou apenas a pessoa que foi machucada. Eu sou a pessoa que está aprendendo a perdoar. Agora faça uma ação prática. Pegue novamente o papel em que você escreveu sua dor. Leia em silêncio o que você escreveu e logo abaixo escreva uma nova frase sobre essa mesma situação, mas sob a perspectiva de quem está sendo transformado. Por exemplo, se você escreveu "fui abandonado", escreva agora "eu aprendi que não estou sozinho, Deus está comigo". Se escreveu "fui traído", escreva "Deus está restaurando minha confiança e me ensinando a discernir melhor". Essa simples troca de perspectiva tem um poder espiritual enorme. É como tirar um peso da sua história e colocar esperança no lugar. Você não está negando o que aconteceu, está ressignificando. Isso impede que o passado continue te definindo. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até aquilo que te feriu pode ser usado para o seu crescimento, se você permitir que Deus reescreva o significado dessa história. Enquanto você faz esse exercício, fale em voz baixa: Senhor, reescreve a minha história. Tira de mim a narrativa de vítima e me dá a narrativa de alguém que foi curado pelo teu amor. Sinta a mudança acontecendo no seu coração. Essa é a etapa em que você começa a ver que aquela ferida pode se tornar um testemunho de superação. Perceba como a dor começa a perder o poder quando você conta a história de outra forma. Quando você troca a narrativa de amargura por uma narrativa de crescimento, você deixa de ser prisioneiro do que aconteceu e passa a ser protagonista da sua própria jornada de cura. Esse é um dos passos mais libertadores de todo o processo, porque te dá uma nova identidade. Você deixa de se enxergar como aquele que foi ferido e passa a se ver como aquele que venceu. Isso é crucial para o que vem a seguir, porque na próxima lição você vai dar o passo mais desafiador e transformador: liberar a dívida emocional e soltar de vez quem te feriu. Lição 7. Liberar a dívida emocional. Este é o momento mais decisivo de toda a jornada. Até aqui você reconheceu sua dor, entendeu o peso do rancor, decidiu ver o perdão como libertação, lembrou do quanto já foi perdoado, orou por quem te feriu e começou a mudar a forma como conta essa história para si mesmo. Agora, você vai fazer algo que vai selar esse processo: liberar a dívida emocional. Toda mágoa é, no fundo, uma cobrança. Você carrega dentro de si um livro de contas invisível. Nele está escrito: você me deve um pedido de desculpas, você me deve respeito, você me deve amor, você me deve justiça. E cada vez que você lembra da situação, você abre esse livro e lê a dívida. Mas sabe qual é o problema? Essa cobrança não traz restituição, só mantém você conectado à ferida. Jesus contou outra parábola em Mateus 18 sobre o perdão.
a mesma do servo impiedoso, e nos mostrou o perigo de continuar segurando dívidas. O servo perdoado que se recusou a perdoar o outro foi entregue aos verdugos, ou seja, aos tormentos. Isso não é apenas uma metáfora. Quando você mantém alguém preso na sua mente, você também se mantém em tormento. Agora faça uma ação simbólica. Pegue o papel onde você escreveu a sua dor e tudo o que sentiu. Se você escreveu em uma folha separada, escreva nela: eu libero esta dívida. Diga em voz alta: eu libero esta pessoa. Eu não vou mais cobrar essa dívida. Eu entrego esta situação para Deus. Depois, rasgue esse papel. Rasgue devagar, sentindo cada pedacinho ser destruído. Esse ato físico representa o que está acontecendo no seu interior. Talvez você sinta lágrimas, talvez sinta um misto de dor e alívio. Isso é normal. É como soltar uma corda que estava puxando você para trás há anos. Pode doer por um instante, mas a sensação de liberdade é incomparável. Quando você libera a dívida emocional, você dá a Deus o espaço para fazer justiça da maneira dele. Você para de tentar ser juiz e executor e se torna apenas filho, descansando no Pai que tudo vê. Isaías capítulo 61, versículo 7. Promete que em lugar da vergonha, você terá dupla honra. Mas essa promessa só pode se cumprir quando você solta o controle e deixa Deus agir. Respire fundo agora e diga: Senhor, eu entrego, eu solto, eu não quero mais carregar isso. A partir de hoje, esta ferida não vai mais me controlar. Repita até sentir que a decisão está firmada no seu coração. Perceba como seu corpo reage. Talvez você sinta o ombro relaxar, talvez sinta o peito abrir. A libertação emocional muitas vezes se manifesta no físico. Essa é a prova de que você está sendo transformado. Liberar a dívida não significa esquecer o que aconteceu, nem permitir que a pessoa volte a te ferir. Significa apenas que você não vai mais viver preso à cobrança. Você vai se proteger quando necessário, mas sem rancor. Esse é o passo mais profundo, e ele abre caminho para o próximo, que é aprender a praticar limites saudáveis. Agora que você soltou, é hora de aprender a se posicionar para não voltar para a mesma prisão emocional. Lição 8. Praticar limites saudáveis. Perdoar não significa se expor novamente ao que te machucou. Não significa voltar para a mesma situação de dor, fingir que nada aconteceu e deixar que tudo se repita. Este é o momento de aprender a colocar limites saudáveis, e isso também faz parte do processo de cura. Jesus nos mostrou isso muitas vezes nos evangelhos. Em várias ocasiões, quando multidões queriam apedrejá-lo ou prendê-lo antes da hora, ele simplesmente se retirava. Ele sabia quando era hora de falar e quando era hora de se afastar. Ele perdoava, mas também se protegia. Isso nos ensina que amor e sabedoria andam juntos. Agora reflita. Quantas vezes você perdoou, mas voltou para o mesmo lugar e foi ferido de novo? Quantas vezes você abriu espaço para que a pessoa repetisse o comportamento? Isso não é perdão verdadeiro. É exposição sem proteção. O perdão precisa andar lado a lado com discernimento. Limites saudáveis não são muros de rancor, são cercas de cuidado. Eles não servem para punir o outro, mas para proteger o que Deus está fazendo dentro de você. Dizer não pode ser um ato espiritual. Manter distância pode ser parte da obediência a Deus, principalmente se a relação continua tóxica ou abusiva. Agora faça uma ação prática. Pegue o papel onde você escreveu suas novas declarações e acrescente esta frase: eu me protejo sem fechar o coração. Escreva o que você precisa fazer para se proteger. Talvez seja ter uma conversa clara, talvez seja limitar o contato, talvez seja mudar expectativas. O importante é colocar no papel um passo concreto para não voltar à mesma ferida.
Muitas pessoas confundem limites com vingança, mas há uma diferença enorme. A vingança quer ferir de volta, o limite quer impedir novas feridas. Ao estabelecer limites, você está honrando a cura que Deus está fazendo no seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos orienta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é cuidar do que entra e do que permanece. É escolher as pessoas e situações que têm acesso ao que é mais precioso em você. Perceba como isso muda a postura. Você não está mais reagindo de forma impulsiva, está decidindo de forma consciente. Você está dizendo: eu perdoo, mas não vou viver se ferindo novamente. Isso é maturidade espiritual. Isso mostra que você entendeu que sua paz é responsabilidade sua e que Deus te deu sabedoria para cuidar dela. Agora fale em voz baixa: Senhor, me dá discernimento para manter os limites que preciso, que minha decisão seja guiada pelo teu Espírito, não pelo medo. Essa oração te protege de criar muros de frieza e te ensina a construir pontes seguras. Com limites saudáveis, você garante que o perdão não será apenas um ato isolado, mas um estilo de vida. Isso prepara o caminho para o último passo desta jornada, onde vamos aprender a cultivar gratidão e manter a paz viva dentro de você todos os dias. Lição 9. Cultivar gratidão e oração contínua. Você chegou ao último passo desta jornada. Agora que reconheceu sua dor, entendeu o peso do rancor, decidiu perdoar, orou, mudou sua narrativa, liberou a dívida e estabeleceu limites, precisa aprender a manter esse coração livre. É aqui que entra o poder da gratidão e da oração contínua. A gratidão é uma das armas mais poderosas que você pode usar para impedir que a mágoa volte a dominar sua mente. Quando você cultiva gratidão, você muda o foco do que perdeu para o que ainda tem. Você para de olhar para a ferida e começa a olhar para as bênçãos. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18: Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Essa não é apenas uma orientação espiritual, é um remédio para a alma. Pare por um momento e faça uma ação prática. Pegue uma folha nova e escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Não importa se são pequenas ou grandes. Pode ser algo simples, como o ar que você respira, o alimento que teve hoje, ou a chance de estar ouvindo esta mensagem agora. Ao escrever, sinta como a gratidão muda seu estado emocional. A oração contínua é o que vai manter seu coração limpo. Ela não precisa ser longa ou complicada. Pode ser simples e constante. Senhor, guarda meu coração. Quando vier à mente a lembrança daquela dor, em vez de se perder no ressentimento, faça uma oração curta. Eu já entreguei isso ao Senhor. Me ajuda a permanecer em paz. Essa prática vai treinar sua mente para não voltar ao lugar de dor. Gratidão e oração formam uma cerca de proteção ao redor da sua alma. Sempre que a mágoa tentar voltar, você terá ferramentas para resistir. Quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Você vai perceber que, com o tempo, até os pensamentos ruins perdem força. Agora, faça um exercício final. Feche os olhos e respire fundo. Diga em voz baixa: Senhor, obrigado porque o Senhor me libertou. Obrigado porque hoje eu sou mais leve. Obrigado porque a minha história não termina na dor, mas na tua paz. Fique em silêncio por alguns segundos, sentindo essa paz preencher o seu coração. Esse é o encerramento da jornada, mas também o início de uma nova etapa da sua vida. O perdão não é um evento único, é um estilo de vida. Cada dia será uma oportunidade de manter o coração limpo, de agradecer, de orar, de viver em liberdade.
Quando você cultiva gratidão e oração contínua, o passado perde o poder de te controlar. Você começa a escrever uma nova história, uma história onde a dor se torna testemunho e onde a paz é o seu novo normal. Você não está mais preso, você está livre, e a cada dia essa liberdade vai se tornar mais forte. Momento de selar a libertação. Você chegou ao fim desta jornada. Olhe para trás e veja tudo o que Deus fez com você até aqui. Você reconheceu sua dor, entendeu o peso do rancor, viu o perdão como libertação, lembrou quanto já foi perdoado, orou por quem te feriu, mudou a narrativa interna, liberou a dívida emocional, aprendeu a colocar limites saudáveis e agora está cultivando gratidão e oração contínua. Isso não é apenas um vídeo, é uma experiência espiritual que marcou o início de um novo ciclo na sua vida. Pare por um momento e perceba como se sente agora. Talvez esteja mais leve, talvez esteja chorando, talvez esteja em silêncio. Tudo isso é sinal de que o Espírito Santo está agindo. Esta é a paz que Jesus prometeu. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Agora, vamos selar esse momento com uma oração. Onde você está, feche os olhos e ore comigo. Senhor, eu te agradeço por este processo de cura. Eu reconheço que só consegui chegar até aqui porque o teu amor me sustentou. Eu entrego a ti toda a mágoa, toda a dor, toda a lembrança que me prendia ao passado. Eu escolho viver livre, escolho perdoar, escolho manter meu coração limpo. Guarda minha mente, Senhor, para que eu não volte às mesmas prisões. Ajuda-me a praticar a gratidão todos os dias e a andar em paz com todos que me cercam. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que o teu perdão transforma. Em nome de Jesus, amém. Respire fundo. Receba essa paz. Sinta que algo foi removido do seu coração e substituído por esperança. Esse é o começo de uma nova história. A partir de hoje, você pode olhar para o futuro sem o peso do passado. Há um silêncio ao redor. E é nesse silêncio que Deus fala, não com ruído, mas com presença. Tudo o que você viveu até aqui não foi em vão. Foi preparação. O perdão abriu portas que estavam trancadas há anos, e a paz que você sente agora é o sinal de que Deus realmente te libertou. Volte a este vídeo sempre que o coração se esquecer do caminho. Deixe que cada palavra volte a te lembrar de que nenhuma dor é maior que a graça. E quando o passado tentar te chamar de volta, diga com firmeza: eu já entreguei, eu já perdoei, eu sou livre. Use cada lição como um degrau para permanecer em paz. O perdão não é o fim da história, é o começo de uma nova vida. Hoje, você não está mais preso à ferida. Você é prova viva de que o amor de Deus cura, restaura e recomeça tudo. Que esta paz te acompanhe em cada amanhecer. Fique com Deus.